Mas, ô Michel, Tá na boa. cara que o Flamengo vai ser campeão, cara. Pode Cara, falar, tá pode na falar. cara que Tipo, o Flamengo vai ser campeão Tem chance, quarta-feira. Hã? Tem chance. Tem chance, pô. Não, assim, o conjunto da Áustria ia ser um negócio louco. Hoje, por exemplo, o Edinho, nosso amigo Edinho. Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo falando sobre o nosso Mengão. Quarta-feira, Flamengo e PSG pela final do Mundial de Clubes, né? Será a quarta vez na história, esse jogo de quarta, a quarta vez na história que o Flamengo irá enfrentar o PSG, né? Antes disso, teve 3 jogos, uma vitória para cada lado e um empate, né? O primeiro jogo foi em 75, 2-0 Flamengo. O segundo jogo foi em 79, 3-1 PSG. E o último jogo entre o Flamengo e o time francês foi em 91, né? O empate em 1-1, né? Então será o quarto jogo e o jogo decisivo, né? Será que o Pedro começa como titular? Creio que não, né? Mas, obviamente, vamos esperar a escalação do jogo, né? Horas antes do jogo. A expectativa do Benja é que o Flamengo seja campeão, né? Ele tá com uma expectativa muito grande que o Flamengo seja campeão. Não só ele, mas como a gente também torcedor, né? Flamengo campeão mundial vai para o Brasil. Deixa seu like e vambora com mais um vídeo, nação. Tamo junto. Pelo amor de Deus. Ô, Michel, tá próximo o Flamengo de ser campeão ou agora? Calma, Pô, calma. calma, você não tá tendo calma, pô? Não, eu tô perguntando, tá na hora, tá próximo de ser campeão? Calma. Não, pelo que tá jogando, tá próximo. Pelo que vem demonstrando, tá muito próximo. Grande chance da gente ver lógico, vai enfrentar um Chelsea, mas eu vejo o Flamengo, pelo que tem demonstrado aí na final do Campeonato Brasileiro, na final da Libertadores, nesses 2 jogos aí que fez, com grande chance sim de ser campeão. O Mano tá próximo ou não? Depende, né, Benja? É verdade que o Porque... Paris Saint-Germain vai com o time reserva? Então, ainda é uma dúvida, Desculpa, eu Benja. falei Chelsea e Paris Saint-Germain, perdão. Ainda existe uma dúvida, Benja, porque, vamos lá, primeiro, com relação ao Flamengo, o jogo de ontem foi um passeio, né? O Flamengo, ele jogou pro gasto, era uma situação na qual o Flamengo, ele até poupou alguns jogadores ali, porque ele já fez a partida contra o Cruz Azul, que foi uma partida até mais difícil, apesar do Flamengo ter vencido bem no segundo tempo, mas o primeiro tempo do Flamengo não foi tão bom assim, tanto que ele coloca depois ali jogadores ali para dar um sangue novo, e aí o Flamengo dá um passeio no segundo tempo e mereceu a vitória contra o Cruz Azul. Ontem contra o Pirâmides, apesar de uma boa chance do Pirâmides no final do primeiro tempo ali, que poderia até ter ocasionado o empate, mas o Flamengo sobrou. Então a partida mesmo que vai ser o foco do Flamengo será justamente essa aí contra o Paris Saint-Germain na próxima quarta-feira. Porém, Benja, o Paris Saint-Germain tem aí uma série de desfalques, né? Tem ali o Hakimi que não vai jogar. O próprio Marquinhos e o Dembélé são dúvidas, mas no último jogo do Campeonato Francês, o Luiz Henrique colocou um time alternativo para começar aquela partida ali, que ele venceu também, assumiu a liderança do Campeonato Francês, e agora ele vai para o Mundial aí, ou Intercontinental, como queiram, para disputar com o Flamengo, tendo essa dúvida aí se vai mandar um time titular, ou com força máxima dentro do possível, ou se vai preservar novamente. Porque o Paris Saint-Germain, Benja, ele vem de uma sequência de jogos também desgastante. Tem Champions League, tem Campeonato Francês, enfim. Então existe ainda essa dúvida. Dá mais pro Flamengo ser campeão mundial? Eu acho que ainda falta, se a gente fizer um comparativo dos 2 times, Benja, eu acho que ainda o Flamengo não está no mesmo nível do Paris Saint-Germain. Mas se vai ser um jogo parelho, vai ser um jogo parelho. Tem condições. Eu acho que não vai ser um jogo tão discrepante como foi, por exemplo, no Mundial. Eu ainda acho que o Paris Saint-Germain é favorito, mas o Flamengo vem com muita força e vem com possibilidade de ser campeão. Se o Flamengo for campeão, o Flamengo se equivale ao ano de 81, aquele ano antológico do Zico, hein? Campeão mundial, campeão da Libertadores, o campeão brasileiro. Eu não me lembro se 81 o Flamengo foi ou foi. Agora o Flamengo, cara, vai ser impressionante. Seria muito merecido pelo trabalho que o Felipe vem fazendo, pelo que eles estão demonstrando ainda mais nesse final de temporada aí. É surpreendente. Então, assim, não seria nada. E como o futebol é maluco, hein, Michel? Porque o Felipe Luiz, ele estava correndo risco, até naquele jogo contra o Estudiantes, lembra? O Flamengo acabou passando nos pênaltis, enfim. Depois pegou o Racing na Libertadores, mas ali o Felipe Luiz corria risco. Porque se tivesse qualquer tipo de tropeço ali numa dessa do Flamengo, se ele não avançasse, o Felipe Luiz ali com certeza, Benja, até pela pressão que existia, ele poderia ser demitido, cara. E agora tá aí, ganhando tudo. E o calendário, né, ele beneficia muito mais o Paris Saint-Germain. O Flamengo vem,
Não para de jogar. É que, na verdade, hoje o Flamengo, é um jogador vai para essa final um final de temporada. Lá tá na metade da temporada, né? Isso não dá para não negar que os clubes europeus levam vantagem nesse sentido. Por exemplo, Agora, o Flamengo deve jogar o Campeonato Carioca, então com o time reserva, né? Ah, lógico. Com certeza. Porque nós estamos em... Não, mas assim, agora é muito... dia 17 de dezembro. Veja, é o contrário do que Carioca foi... começa o quê? Dia 15? É o contrário... Esse ano começa tudo mais cedo. Sim. É o contrário do que foi no Mundial, quando dia 11, o Mundial foi em junho, O Campeonato Paulista julho. dia 11, eu acho. Por exemplo, O Campeonato Paulista vai começar dia 11 de janeiro, por ali. O Campeonato Paulista tem... Vou pegar a data certinha aqui, é 11 ou 12. a mesma coisa quando no Mundial os times europeus reclamaram que eles estavam indo disputar uma competição em final de temporada. E aqui no Brasil era metade de temporada, então agora é o contrário. Mas é um jogo... Mas, ô Michel, é lenda ou não é? O time europeu, ele entra sem aquela base. Cara, Dia 11 do 1. eu acho que é Copa do muito, Mundo, é né, muito cara? em cima da Não, a mediatização. partir de agora todos os anos é assim. Então, mas agora, ainda mais esse próximo ano, Benja, que vai ter aí um achatamento de calendário por causa da Copa do Mundo, os times eles vão ter que realmente espaçar demais ali, não vai ter praticamente férias, cara. Então o campeonato O começa bem Edinho tá cedo. me falando que o retrospecto é quase igual, mas que retrospecto? Quantas vezes teve Flamengo e Paris Saint-Germain? Eu nunca vi. Olha lá, 3 jogos, ó, uma vitória pra cada um e empate. Mas não, quando que é legal que ele põe, não coloca o ano, nada. Eu não me lembro de ter visto 3 jogos do Flamengo e Paris Saint-Germain, você lembra? Não, 3 jogos não. Mas já teve. História é história, Eu irmão. não lembro. Não, tudo bem. Eu também não vou lembrar. Ó, o primeiro foi em 75. O Flamengo ganhou de 2-0. Zico e Luizinho. Agora, era o quê? Era amistoso. Acho que era amistoso. O Edinho Não, põe o negócio. era mas você campeonato põe francês. uma arte e não põe um ano e que torneio que era, caramba. Tem 3 jogos. Eu não me lembro nenhum. O segundo foi em 91. 1-1. Quem fez o gol do Flamengo foi o Zico. Foi o quê? Torneio amistoso, de novo? Não, campeonato francês era. Torneio de Paris. Torneio de quê? Torneio de Paris. E o empate foi quando? Esse foi o empate. E a vitória do PSG foi quando? 3-1 pro Paris Saint-Germain. O Edinho tá começando agora, Zé. Ele é novo. Ele põe uma arte, ele põe aí. Põe Flamengo e PSG. Pra ficar Ele não jogando põe minha no foto aí, ele é ano, bom pra deixa a caramba. gente vendido aí no ar. Ei, Edinho. Ó, Benja, vou passar aqui. Então, 75 aí, o Flamengo ganhou do Paris Saint-Germain por 2-0. Em 79, foi 3-1 Paris Saint-Germain em Paris. Em 91 foi um empate em 1-1. Tá? Mas, A última vez foi em 91. Então, mas nessas épocas aí, o Paris Saint-Germain era um time pequeno. O Raí foi pra lá em que ano? Não, aí foi depois, aí Foi foi nos 90 anos e... 90. Então, foi depois do São Paulo. Depois o Ronaldinho Gaúcho foi. Mesmo assim, não era o que o Paris Saint-Germain se tornou quando foi vendido para aquele bilionário. Sim. O Paris Saint-Germain sempre foi um time segundo ou terceiro escalão da Europa. Não era a principal então, potência mesmo. Segundo ou terceiro escalão da Europa. O Paris Saint-Germain nunca teve no... Não, Hã? nunca. Pelo contrário, quem predominava no futebol francês era o Lyon. Teve até o ano do Juninho Pernambucano. Quantos títulos seguidos você jogou 7. lá? Quantos? 7. Você estava no time do Juninho Pernambucano? Não, depois que ele chegou não ganhou nada. Vai lá ver quem ganhou os últimos títulos. Ó, o lá. apelido do Michel Busca lá aí. na França era Coupé Mal Assombrador. Pergunta. Assombrado. Ó que eu Mal saí. Assombrador, com sotaque. Ó que eu saí O de lá. Gugu chamava ele assim, olha lá, chegou o Coupé Mal Assombrador. Olha que eu saí de lá já tem tempo, hein? Vai lá ver quem que deu o último título pro Duvido que você descer agora lá, em Lyon, que os caras vão parar você, mano. Igual parava o Em Pelé em Lyon? Nova York. Irmão, Duvido, mano, duvido. Você tá maluco. Ô, me Duvido, mano. respeita. Você chegar na casa Me do respeita, Govô, tem agora uma o Govô não placa lembra de minha lá, você, filho, mano. Estátua. O Flamengo tem um timaço. Timaço. Agora, se for jogar o Paris Saint-Germain, aquele da final da Champions, que meteu 5 na Inter de Milão, aquele, eu vou dizer um negócio pra você, há muito tempo Benja. que eu não vi um time Mas me jogou, você lembrar voltou. tanto aquele lá, me lembrou muito, não tô falando que é melhor,
Me lembrou muito o Barcelona do Guardiola. Não, eu também. A forma como aquele time jogou era uma coisa impressionante. Mas eu vou te falar E um monte de jogador bom. Eu não vi Aquele jogar. Nuno Mendes, pra mim, é o melhor lateral esquerdo do mundo. Concordo. Aquele Vitinha. Pô, os caras têm um timaço. O Kvaratskhelia lá, João Neves, o Dembélé, baixinho. Joga muito. Doué. Mas assim, Benja, depois eu não voltei a ver o Paris Saint-Germain jogar daquela Hakimi, forma, não. que tá machucado Como jogou. Então, eu também não. Vi. Por isso que eu falei. Se for aquele Paris Saint-Germain da final da Champions League... Mas daí, mas daí não tem um agora. time no mundo que bata neles. Se ele jogar daquela mesma forma, Mas não vou te tem. falar, mano. O Flamengo tá com um cara ali que é o Arrascaeta, que tá como estrela, hein, velho? É o melhor ano da carreira do Arrascaeta. Pasmem. Eu achei que tinha sido 2019, Benja, e depois o Arrascaeta teve aqueles problemas de E olha que ele pubis. não tá bem, hein? Então, ele joga muitas vezes no sacrifício, cara. Ele E os não tá, números... fisicamente ele não tá bem. E os números, Benja, desse ano, são os melhores números da carreira dele. Superando até aquele ano mágico de 2019 que o Flamengo ganhou tudo. Então, o Arrascaeta, ele tá com uma estrela que é absurda, cara. O que tá jogando esse cara não é brincadeira, não. Mas, ô Michel... Mas tá na na boa, cara que o Flamengo vai ser campeão, cara. Cara, Pode eu falar, vou te tá na falar. cara que Tipo, o Flamengo vai ser campeão Tem chance, quarta-feira. Hã? tem chance. Tem chance, pô. Não, assim, o conjunto da ia ser um negócio louco. Hoje, por exemplo, o Edinho, nosso amigo Edinho, ele tá morrendo porque o Flamengo pode ser campeão. Eu não entendi. Eu cheguei hoje aqui, ele tava aí falando, porque não. Pô, eu falei, caralho. A boca. Empolguei. Olha lá, aí ele coloca isso aí, ó. Agora, também tem outra coisa. Esse regulamento aí é sacana. Ó, inclusive, quase que o Pedro marca um gol, hein? A volta do Pedro Esse ali. regulamento também é sacana, né? Por que sacana? Por que o Flamengo tem que fazer 2 jogos para ele já entrar na final? Pura e simplesmente, Benja, porque os europeus, eles pressionaram a FIFA, porque os europeus, eles estão loucos para não ir mais para esse torneio. E aí eles alegaram, a gente nunca perdeu na semi, como já passaram vergonha Flamengo, como já passou vergonha o Palmeiras, Atlético como já Mineiro. passou vergonha Atlético Mineiro. Time sul-americano, muitas vezes, quando vai pra semi, ele tropeçava, Benja. Então a FIFA falou, eu não posso deixar o sul-americano fazer uma semifinal e o europeu só a final. Falou, então eu preciso trazer, até preencher a tabela, mais um jogo dos sul-americanos. Porque os sul-americanos já tropeçaram na semi. Tudo bem, O europeu eu nunca. continuo achando sacanagem. Ok, Quer mas... dizer, o Flamengo teve que jogar 2 jogos. Os europeus pra pressionaram e ganharam. O argumento deles foi forte para convencer a FIFA o porquê que eles só devem chegar para fazer a partida final. É que tudo é É que não tem muita lógica, né? Mas, não tem lógica. Ô, Benja, mas convenhamos, a cereja do bolo aí é o europeu. O que vai encher estádio para ver realmente aí, a não ser que seja a torcida do Corinthians para mandar 40 mil para lá, a torcida do Flamengo, inclusive o próprio Bruno Henrique falou. Eu esperava mais público aqui da torcida do Flamengo. Mas o Bruno Henrique... Você pode contextualizar, a final da Libertadores foi agora, é mas muito o Bruno caro, Henrique, enfim. Mas ele falou. Faltou o Bruno Henrique aí um pouco de inteligência nesse comentário dele. Em primeiro lugar, com essa mudança do calendário, a Libertadores no fim do ano, o torcedor foi para Lima. Gente, ir para Lima não é ir aqui para pegar uma ponte aérea para o Rio de Janeiro, pô. Não, e ainda mais pelo número escasso de voos, os que tem custavam uma fortuna. Né? Cara que foi sozinho, sei lá, gastou 15, 20 pau. É dinheiro, gente. Você tem dezembro. Concordo. Você tem festa de final de ano, você tem pessoas que vão viajar de férias com a família. Aí você ganhou o jogo lá em Lima. Aí, pô, no dia seguinte, pô, vou pro Catar. Ir pro Catar é uma paulada, cara. Vai. É uma paulada, cara. É que o Bruno Henrique deve ter pensado não, viu? assim. É que o Bruno Não é Henrique deve logo ter aqui. pensado assim. Falou, não tem 40 milhões? Acho que dá pra separar 40 mil pra cá e 40 mil pra lá. Ele deve ter pensado isso. Dividir. Né? Então, gente, não dá pra querer que vá lá. Até acho que vai aumentar, até acho que vai muito flamenguista pra quarta-feira agora, só pro jogo. Deve ter. louco, né? Agora, querer que vá mais, não dá, gente. O brasileiro é um povo pobre. Mas enfim, cara. Benja, o que coloca público, Vai pro Catar. dentro Vamos pro desses Catar. estádios aí são os times europeus, mas- cara. mas acho são os que- times europeus mas- que têm uma aceitação do público local. Por exemplo, o time brasileiro, Benja, ou sul-americano, ele vai ter a torcida dele lá, Michel. Por mais que o São Paulo, quando foi lá em 92, 93 também, você tem uma série de japoneses aqui que vem àquela festa, eles até acabam meio que ficando adeptos àquilo. Mas, por exemplo, em 2012, você foi pra lá, Benja, você viu o japonês que tá lá, cara, 80% dos japoneses que vão pra torcer num jogo desse, dá pra torcer pro europeu, cara. Porque o que passa, o consumo deles lá, é Champions League, é o campeonato inglês, é o campeonato alemão, é o campeonato espanhol. É isso que eles conhecem, Benja. O campeonato brasileiro eles não acompanham. Não, tudo bem, é verdade. Mas tô só Então a discutindo. FIFA ela pensando Aí muitas- assim, é a FIFA verdade. pensando em termos de negócio,
o europeu que tá batendo o pé querendo não ir mais, Michel, e coloca isso como condição, só vou se for pra jogar um jogo, Então- a FIFA é obrigada a se desdobrar pra agradar os tem caras. tudo isso, mas aí teve o Mundial de Clubes no meio do ano. Quem foi pra lá, quem fez barulho, quem comprou, quem tu foi, os brasileiros. Mas é que tá, Benja. Não, sim. É um torneio, Benja. É um torneio que aí os brasileiros querem ir pra justamente mostrar o fanatismo deles pelos clubes que estão lá, enfim. Mas o pacote mesmo assim, turístico, vendido, é pra agradar o europeu. Não, mas É eu, fato. eu concordo com o Benjo. Eu acho que o discurso do Bruno Henrique foi meio. Não Ele foi, deveria não ter foi, pensado não, um não, pouco não foi antes. legal. Até porque eu acho que se for. Mas se o Bruno o Henrique tivesse torcedor- pensado um pouco Benjo, antes, tem ele teria feito muita coisa que ele mas fez tem muito, recentemente. Não, mas tem É muito. que acho que ele apostou que ia mais gente. Mas, não, peraí, gente, não estamos falando de. Não, ele Então- apostou que ia mais torcedores. E não foi o que ele imaginava. Não, mas eu acho que o torcedor flamenguista, com certeza, a grande maioria, deixou pra ver se realmente o Flamengo iria pra final também. Tem muito isso. Quando o Corinthians foi pro Japão, era um outro momento também. A Libertadores, ela terminava em julho. Sim. Você tinha quase mais de 5 meses para você se programar, Vender o carro. vender o carro, pedir empréstimo. Mas você tinha 5 meses para se programar. Aqui não, aqui o torcedor do Flamengo foi para Lima. Pô, aí dá 2 semanas, 10 dias depois vai para o Catar. Só dá para ir rico mesmo, cara. E muito rico. E muito rico. Eu fiquei num hotel no Catar, vou te falar, que o banheiro do meu quarto, juro por Deus, ó, não era muito menor que esse estúdio, não. Eu entrei e falei, caraca, velho, esse é o banheiro. É uma coisa de... Não, Olha mas os no hotéis de Paquitão dele. Não, mas no Catar não. No Catar Eu, quando fui pro Catar pra fazer conexão pra ir pro Japão, fiquei no Airbnb. Sabe, Michel? Você Cara, escutou isso aqui? Eu dormia num lugar, mano, que era quase um gol quadrado, sabe? Sabe aquele golzinho antigo? Aí você não fala Que pra dentro ele do banco, assim. pra bater na porta dele lá. Ah, você é louco. Na Nem me verdade- recebiam. É capaz de eu ser preso se eu chegasse na recepção do hotel dele, cara. Isento. Aí você não fala, isento. Aí pra ele você não fala. Mas ele declara, mano. Ele declara. É? Declara. Ah, na É executiva. nessas horas que tem que buscar. A Chora, passagem chora, dele era o valor do meu carro. Ah, é. Não era, não. Essas horas tem que pegar isento, porque ele demonstra uma coisa que ele não é. Aí ele fica aqui chorando, me engano. Aí o cara tá andando de quê? De primeira classe no carro. Não, era executiva. A primeira classe era muito cara, mano. Pô, Pô, tava ruim, pô, tá ruim, Não, mano. Executiva da Executiva Catar. da a executiva da Qatar Qatar é maior que minha casa. Só a ida é 50 mil. A executiva Só da ainda. Qatar é maior que minha casa, mano. 50 mil pra ir. E a única que tem, acho que primeira classe aqui é a Emirates, né? Vamos voltar, Saindo daqui. vamos lá, panela. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? O Flamengo já enfrentou o PSG 3 vezes, como eu disse aí durante o vídeo aí, né? O primeiro jogo em 75, vitória do Flamengo. Em 79, vitória do PSG. Em 91, empate em 1-1, né? Será o quarto jogo entre o clube brasileiro e o clube francês. Porém, é aquilo, a expectativa de todo torcedor é que o Flamengo conquiste esse título. Sabemos que o PSG é favorito, tem um elenco melhor, é o atual campeão da Champions. Recentemente não vive uma fase tão legal, mas se a gente for colocar alguns meses atrás, era considerado o melhor time do mundo pelo futebol que vinha apresentando. E o Luiz Henrique, podemos colocar assim, né? Mexeu. O time do PSG tem a cara do Luiz Henrique, né? Abriu mão do melhor goleiro do mundo, né? Que antes era o Donnarumma, e eu até concordo que ainda seja o Donnarumma. E esse goleiro, na minha opinião, não passa tão confiança como passava o Donnarumma. Então o Flamengo pode sim aproveitar alguns chutes de fora da área para poder testar esse goleiro que pra mim não é tão confiável e geralmente acaba falhando aí, né? Expectativa muito boa aí, a gente ser campeão mundial. Minha expectativa tá maior no jogo de quarta contra o PSG do que era contra o Liverpool. Principalmente pelo banco de reserva, pelo elenco. O jogo não tá tão bom, os jogadores não estão tão rendendo, tem peça para poder substituir e manter a mesma qualidade, né? Antigamente não tinha, né? Em 2019, os 11 iniciais era muito bom, porém o banco, pelo amor de Deus, o Lincoln, quem se lembra do Lincoln, que perdeu aquele gol que poderia ser o gol de empate? É complicado, né? Mas a expectativa sim é muito boa. Último jogo da temporada do Flamengo, né? Que vai se encerrar dia 17. Minha opinião
a meta do Flamengo era chegar na final do Mundial. Era o mínimo que o Flamengo poderia fazer, chegar na final. Porque se caísse em fase anteriores, tanto nas quartas como na semi, pra mim seria vexame, né? E a gente viu isso, né? Que o Flamengo é muito superior ao Cruz Azul e ao time egípcio. Foi demonstrado dentro de campo, né? Sei que durante a coletiva do treinador croata do Pirâmide não gostou muito, dizendo que o Flamengo foi superior e outras questões aí que não vêm ao caso aqui agora. Mas ansioso para essa decisão. Não sei se o Felipe Luiz vai começar com o Samuel Lino, que ajuda muito defensivamente, ou o Cebolinha. Acho que a lateral esquerda tá muito... o Alexandre vai começar. Léo Ortiz ou Danilo? Não sabemos. Acho que o trio de meio de campo acho que já tá certo. Esse trio que vem jogando. Pulgar, Jorginho e Arrascaeta. Bruno Henrique deve ser o centroavante. Aí Carrascal ou Plata? Não sabemos, né? Samuel Lino ou Cebolinha, né? Minha opinião, o PSG vai ter o domínio do jogo, né? Porém, o Flamengo não vai ficar atrás, vai tentar controlar o jogo. Mas vai ser um duelo muito bom entre ambas equipes que gostam de ter bola, gostam de ser dominante no jogo. E vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, né? O sol aqui tá demais aqui. Não consigo nem ver minha mão, o sol. Oh, meu Deus. Tamo junto, é isso aí. Deixa seu like e vambora.